final de semana é um final de semana especial para ti, mas também para os amantes do motociclismo e do motocross do Brasil. Afinal de contas, a gente está vendo aí aposentar, digamos assim, o principal, o maior vencedor da história do motocross brasileiro. Né? Então, para começar a nossa conversa, eu queria assim, começar lá do início, lá em Itapiranga, no início da década de 80. Como é que começou? Como é que o Milton Becker começou a gostar de moto, se envolver e pensar assim, não, eu quero ser um piloto de motocross? Bom, não é fácil falar sobre isso para mim, hein? É um final de semana duro para mim, mas foi uma decisão tomada já há um bom tempo e, claro, mas contando um pouco da minha história, eu comecei em 1981 a trabalhar num posto de gasolina, né? Dali onde surgiu até o meu apelido. E abastecia um carro, sentava, os caras, ô bunda de chumbo. E aí comecei a me envolver com moto e andava de moto na rua. Na época tinha o quê? 13 anos de idade, mas se andava e então eu comecei a me envolver, aí amigos meus atrás do posto onde lavava os carros, eles saltavam de moto no barranco, aquilo me encantava. Aí nos finais de semana, no domingo, eu ia a pé no sítio deles lá para ver eles andando de moto, eles, dá uma volta aí, de chinelo e tudo, se eu me lembro só. Então a partir dali começou a minha paixão, aí eu já, mais pra frente, eu saí do posto, fui trabalhar numa oficina de motos já com segundas intenções, né? E nisso meu pai se envolveu também no motoclube, foi fundado um motoclube na cidade de Itapiranga, onde eu sou nascido. E aí em 84 fizeram a primeira corrida lá, o motoclube de lá, e aí eu participei dessa corrida na época de DT 180 do Elbio Shimonek, né? Comercial agrícola limitada na época, ele tinha montado uma revenda Yamaha. Ele conseguiu uma moto emprestada e participei dessa corrida. Andei bem nessa primeira corrida, acabei caindo, me ralei todo. E aí não parei mais. Aí uma revenda de Itapiranga, Gribler, Honda, do Mário, o Gribler e do Franz Gribler, que me apoiaram junto com o Motoclube de Itapiranga. E aí comecei a participar do campeonato regional. E aí não parou mais. E aí por um tempo tu fez regional, estadual, e mais ou menos ali no final da década de 80 que tu apareceu pro Brasil, digamos assim, né? Eu comecei em 84, em 85 foi meu primeiro campeonato, fui vice-campeão regional e em cima do Eliar Schuch, que tinha sido campeão estadual. Então aí eu fui pro estado no ano seguinte e fui campeão estadual. Então eu vinha numa crescente boa, vinha andando bem nas pistas. E aí eu tentava partir cada vez para campeonatos melhores, mais fortes, né? Mas é muito importante, são muito importantes os campeonatos regionais para que o atleta possa participar de provas e saber se é realmente isso que ele quer e não precisar viajar muito, né? E também vai ganhando nível, né? Experiência. Isso, na época eram 2 revistas por ano para eu estar ali copiando, olhando posições, né? Então eram épocas bem difíceis. Isso é uma coisa que é uma curiosidade minha, assim, nossa, né? Como é que era no início, assim? Porque hoje, lógico, o menino lá, a menina quer começar a andar. Hoje tem YouTube, tem treinadores que tu acaba também treinando muita gente. Então hoje está muito mais fácil o acesso ao conhecimento da técnica, digamos assim. Lá, como é que era na época? Como é que tu fez para treinar, para aprimorar? Como é que tu fazia? Era andar mesmo? Sei lá, tinha um amigo que servia como base, digamos assim? Como é que era? Eu no início só tinha as revistas, não tinha conhecimento do esporte, nunca tinha visto, já tinha visto aqueles meus amigos saltando. E aí através das revistas, aí eu ia olhando as revistas e ia treinando. Aí na época nós montamos uma moto que tinha pego fogo, uma CGzinha, aí praticava exercícios no aterro de serragem. Aí o Elton, meu irmão, que depois também começou a correr, ele levava água e ficava cuidando para mim, ficava me cuidando, aí nos intervalos ele dava uma andadinha também. E graças a esse trabalho que eu conseguia ter um bom desempenho dentro das pistas. Sim, tu comentou do Elton. Tu foi puxando teus irmãos, o Elton, o Prica, que a gente também vê ele envolvido aí, treinando
já treinou também vários pilotos. Tu foi puxando, foi algo natural que eles se espelhavam em ti e foi indo? Porque a gente também lembra que uma época tinha tu e o Elton que se chamavam, né? Os narradores das provas diziam, os irmãos Becker. Então a gente sempre esperava disputas, né? E que vocês estavam andando na frente, assim. Como é que era isso? No começo, que nem eu falei, o Elton ia junto lá só para me cuidar, né? Para se acontecesse alguma coisa, ele tá ali para me socorrer, alguma coisa, né? E aí ele foi se apaixonando também, e aí teve uma corrida lá na cidade de Itapiranga, e aí ele correu com essa nossa motinha de treino ali, e andou bem, e aí, claro, aí ele por si só veio acompanhando. Nenhuma vez eu falei para ele, vem pra cá, vamos andar de moto. Isso partiu dele mesmo, nessa paixão também. E eu acho que quando você ter que pedir para alguém fazer alguma coisa é difícil. Agora, se você fizer com amor e carinho e pela paixão, você dá um jeito, né? Porque eu vejo por mim, da onde eu saí da roça, eu trabalhava na enxada, fui para a cidade com meu pai e minha mãe, e aí eu me apaixonei por aquilo ali. A gente tem que imaginar que no Brasil quantos chumbinhos não tem, né? Que não querem ser talvez um dentista, um médico, mas gostariam de fazer do seu esporte uma profissão, e nós temos que dar essa oportunidade. Eu acho que o país precisa mudar isso, e urgente. Não devemos pensar que só tem emprego quem é dentista, quem é médico, né? Os atletas também, entende? E aqueles que trabalham durante a semana podem ter no final de semana uma diversão, né? Um esporte para assistir. Sim. E tu até comentou do emprego, tal, agora falando. Como é que foi quando tu resolveu, não, vou virar piloto? Como é que foi? Os teus pais te incentivaram, família, os amigos, os vizinhos? Qual que era a reação das pessoas e principalmente da tua família, digamos assim? Na época era muito difícil, né? Você falar pro seu pai que você vai correr de moto, ou pros amigos, ou para a cidade, você era taxado como um maloqueiro, vagabundo, entende? Claro que meu pai foi bem atencioso, me entendeu, me ajudava, né? Então, da minha família, assim, eu só tenho a agradecer meus pais, minha mãe, meu pai, foram maravilhosos comigo e me entenderam no que eu escolhi, porque tem que ser uma cabeça bem aberta para a época, para aceitar isso. Hoje, claro, você vai dizer, não, mas cabeça aberta, não, mas para a época isso era muito complicado. Se na época eu fosse numa empresa pedir um patrocínio, o cara nem me recebia, porque isso é coisa de maloqueiro, de vagabundo. Hoje não, claro, isso mudou. Então, para a época, eu só tenho a agradecer aos meus pais, que foram maravilhosos comigo. Bacana. E tu residiu em Itapiranga até que ano? Eu residi em Itapiranga até ao final de 1988, entende? E dentro dessa época de 84 até 88, eu fui campeão estadual, eu fui participar de uma prova do brasileiro em Curitiba, da categoria moto nacional, e essa prova que eu participei eu fiz um segundo lugar, e graças a esse resultado eu consegui me alavancar para arrumar patrocínio em outras cidades. E nesse tempo, que moto que tu andava? Os modelos de moto que tu andava? Na época, quando eu comecei a correr, a primeira prova foi uma DT 180, depois XL 125, entende? Moto da Honda, depois XL 250, 350, isso eram da categoria nacional. O chumbinho foi, então, tu veio da época do posto, então, não foi o motocross que criou o nome chumbinho. Não. Tu já veio... Esse veio da época do posto, claro que foi nessa época que eu me apaixonei pelo esporte, né? E vendo aqueles meus amigos saltando na encosta da lavação lá onde eu trabalhava, e aí que me encantou. E aí eu comecei a acompanhar na época o Moronguinho, logo pra frente, né? Ele era um piloto que se destacava muito naquela época, e claro, tinha outros também, né? E logo depois já surgiu o Jorge Negrete, o próprio Sasaki também, né? E aí eu vinha acompanhando e tentando copiá-los. E assim, falando em copiar, digamos assim, quando tu para pensar hoje, tu conseguiria relacionar aí talvez quais foram os teus principais adversários nas pistas que tu teve nesses 35 anos? Olha, são muitos os adversários, né? Porque são muitos os pilotos que começaram no esporte, saíram, foram embora e eu tô aqui ainda.
entende? Na verdade são 35 anos que eu estou aqui, então é muito tempo, né? Se eu contar desde o início de eu estar envolvido são 37 anos, então, mas competindo são 35 e são muitos os pilotos. Eu tive americanos que vieram para o Brasil disputar campeonato, trazidos por empresas porque não conseguiam ganhar campeonatos. Tive brasileiros, Jorge Negrete, Sasaki, o Elton Becker, meu irmão. Acho que a época, o título mais difícil para mim foi o título de 98. 98, que a final do Brasileiro foi em Juiz de Fora, e onde que se eu quem ganhasse a prova era eu, o Elton e Jorge Negrete, quem ganhasse a prova era campeão. Então você precisa ganhar, você quer ganhar, mas você também quer que seu irmão ganhe, e só pode ganhar um, entende? Isso te dói, você tem que ganhar. Acho que foi a prova mais difícil para mim, foi de 1998, a final do Brasileiro de Supercross em Juiz de Fora. E assim, falando ainda em adversário, tu até comentou que teve estrangeiros que veio e tu andou também com estrangeiros. Hoje a gente está numa época que a gente tem piloto estrangeiro andando aqui no Brasileiro do Motocross, e os últimos anos na categoria principal eles vêm, digamos assim, ganhando os títulos, né? Na tua época também a gente lembra que houve também americano que veio e tal. No primeiro ano ele se destacou, mas no segundo ano eu lembro assim que parece que na virada do campeonato tu já entrou assim muito mais rápido e veio no final do ano conquistar o título. Como é que foi isso? Como é que é isso para ti? Tu acha que é isso que te fez também evoluir, que às vezes ter um piloto para tu, pô, esse cara ele tá, sei lá, um segundo mais rápido que eu preciso chegar nele. Como é que é isso pro piloto profissional? Como é que foi isso para ti? Antes até da minha época, né, eu já tinha acompanhado, né, Rodney Smith, né, veio pro Brasil e tal, ritmo forte, né, e depois, claro, eu vinha ganhando os campeonatos brasileiros. E aí, claro, trouxeram um gringo e tal. É bom. Você acaba evoluindo, contanto que você te deem as condições para você evoluir, né? Agora, não basta te dar uma moto ou um caminhão, uma moto e não é por ali. Para você, às vezes, conseguir melhorar o seu ritmo, você precisa ir muito além, gastar muito além, né, do treino com a moto, de trazer um escapamento. Que isso é pouquíssimo, né? Entende? Eu na época, eu lembro muito bem que o primeiro ano o gringo que veio eu vinha colocando 4 segundos em mim. E aí até o final do ano eu consegui me acercar um pouco, mas longe do que deveria ser. Aí a equipe veio conversar comigo que faltaria para a gente conseguir melhorar mais. E aí eu passei um valor lá para a equipe na época, não me lembro quanto que era, mas era um valor razoavelmente alto, né? mais que dobrava o meu valor, para eu buscar me acercar de pessoas que eu estava precisando, entende? E aí eu apelei para o que poderia buscar, né? Busquei um médico, busquei um preparador físico, um outro preparador, amigos que iam junto para a corrida, para filmar, enfim, me dá aquele conhecimento que esse outro piloto já tinha em outro país, né? Que ele tinha um conhecimento muito maior que o meu. E aí eu fui me acercar de tudo isso e falei, não, eu vou ganhar, eu quero ganhar. E eu tenho condições, basta trabalhar. Mas para que eu possa trabalhar, eu preciso de condições financeiras, enfim, uma série de coisas, né? E não pensar que é subir na moto e virar a mão lá. Não é bem assim. Para tudo isso, para você acelerar lá, você precisa ter condições de trabalho em casa, no dia a dia, entende? E foi o que eu fiz, e já no começo da segunda temporada eu consegui andar na frente. No primeiro ano ele ganhou quase todas as provas, esse gringo, e aí no segundo ano já eu ganhei muitas corridas e fui o único brasileiro a ganhar dele. Aí no terceiro ano, claro, mais brasileiros começaram a ganhar e aí a coisa ficou
ficou tranquila. Legal. Tu comentou da equipe e tal. Tu andou com várias marcas de moto, né, nesse tempo, né, Chumbo? Com quais marcas tu andou? Eu andei com as 4 marcas japonesas, né? Eu fui campeão, eu não só andei, como eu fui campeão pelas marcas, né? Eu fui campeão pela Yamaha, né? Fui campeão pela Honda, fui campeão pela Suzuki e também fui campeão pela Kawasaki, as 4 marcas, né? Então, só nunca corri de KTM, até a KTM faz pouco tempo que veio para o Brasil, mas estas outras marcas pelas quais eu competi, todas pela fábrica do Brasil, né? Pelas fábricas do Brasil. E assim, teve alguma moto assim, que talvez te marcou mais, algum modelo, sei lá, quando você ainda estava em Itapiranga e andava de moto nacional, a primeira vez que você andou com uma moto especial, uma moto importada, tem alguma moto assim que tu tem uma recordação que tu disse, não, ou talvez alguma moto que nas tuas experiências internacionais tu teve a oportunidade de andar com uma moto com uma preparação diferente? Teve alguma moto assim que te marcou a andada, assim, que tu recorda com carinho dessa moto até hoje em dia, assim? Olha, eu em 35 anos, tu imagina o que eu já não vi de mudança nas motocicletas, né? Desde um carburador para injetada, né? De 2 tempos para 4 tempos, tudo isso eu vivi, né? Então são 35 anos, eu vi tanta evolução de freio, de suspensão. As primeiras 2 tempos elas eram horríveis de andar, porque elas eram brabas, elas te desmontavam e se desmontavam. Então mas eu acho que o ano que mais me marcou, assim, uma moto que me marcou foi 2003, né? Eu em 2002 sofri na verdade 2 acidentes, quebrei a minha mão, no final do ano quebrei de novo, aí no final do ano, pro ano seguinte, eu fui buscar patrocinadores nas fábricas, né, porque sempre tentava bater nas portas das fábricas para ter o apoio, montar uma estrutura ainda melhor, né, e aí me negaram, entende? Não tive o apoio, porque eu tinha tido esses acidentes e todo mundo já tinha uma certa idade também, aí, desculpa aqui e ali. O que eu fiz? Eu montei uma estrutura particular minha, fui buscar patrocinadores e eu falei, ó, vou ganhar o campeonato. E escolhi uma categoria que eu poderia ganhar, porque como eu estava parado um ano inteiro por causa dos acidentes, muscularmente eu não tinha condições. Aí, mas todo mundo, quando eu escolhi a categoria, não, porque tu vai ter que acabar com a tua carreira de vez, porque não sei o quê. Não, eu não escolhi assim do nada. Eu fui conversar com pessoas disso, daquilo. Eu sabia o que eu tinha ido fazer, não ia me jogar no precipício do nada. E aí, o campeonato veio ainda naquele ano antes da última etapa. Então, mas tudo isso é trabalho, não é assim, ó, eu quero fazer isso, vou lá fazer e tampo a cara e vou lá e faço. Não é assim, tem que pensar, porque existe uma série de coisas nesse quebra-cabeça que precisam funcionar. Certo. E quando tu diz trabalho, né, tu é um piloto que sempre se destacou justamente assim pelo cuidado que tu tem, não só dentro da pista, né, mas tu é um atleta, né, sempre foi. Tu acha que esse é um dos teus diferenciais, foram um dos teus diferenciais até hoje e também para ter uma carreira tão longínqua? Eu acho que o atleta não se cria de um dia para o outro, então ele tem que aprender a viver como é a vida do atleta. Então isso é aos poucos que vai acontecer. E então essa formação do músculo, tudo, ela vai acontecer ao longo desse tempo. Eu acho que todo esse tempo que eu estou nessa carreira com certeza da maneira que eu me cuido, eu tento me cuidar ao máximo quanto à alimentação, horários de dormir, entende? Isso faz parte da minha vida hoje. Isso eu já não me cuido, porque isso faz parte. Então, com certeza vai te dar um desempenho melhor na pista, porque é o que você come. Se você comer por demais, você vai engordar. Se você comer por de menos, você vai emagrecer. Nenhum é bom, nem outro é bom. Então você tem que comer adequado, né? E também a qualidade do que você vai comer é muito importante. E também o malhar, né? Você tem que pedalar, correr, malhar, enfim. E aí você tem que aprender a lidar com isso e se acostumar a isso, fazer com que isso faça parte da sua vida, se divertindo. Uhum, bacana. Falando um pouquinho também das tuas experiências internacionais, né? Motocross das Nações,
Como é que era isso para ti? Como é que foi? Tu acredita que acrescentou muito na tua carreira? Tu conseguiu evoluir pilotagem? Como é que foi essa... Também tu disputou outros campeonatos aí também na América do Sul, né? Andou em algumas provas também. Como é que foi isso para ti? Eu acho que sempre provas que você puder fazer fora vão te somar, isso é muito importante. Eu tive a oportunidade de participar do Mundial de Supercross no final de 99, dentro do Estado de França, em Paris, onde o Brasil perdeu a Copa em 98. Nesse mesmo estádio, em 99, nós corremos o Mundial de Supercross. Em 2000 corremos o Mundial das Nações em Saint-Jean-d'Angely, no sul da França, e isso tudo vai te dando uma bagagem muito boa, vai te dar conhecimento, você vai aprendendo, contanto que, claro, que você queira, que você goste realmente daquilo ali, você vai aprender, não tem como não aprender, a não ser que o cara vá para passear. Gostaria de ter participado do Mundial das Nações no Brasil em 99, onde eu fui barrado, eu era o brasileiro mais rápido, mas por não estar na equipe oficial que bancou o campeonato, eu acho isso uma tremenda falta de respeito para com o atleta, né? Isso jamais deveria acontecer, mas infelizmente coisas desse tipo acontecem, mas quando essas decisões são dos atletas de eleger um seu representante e também de chefes de equipes e também de motoclubes ou clubes que devem estar fazendo campeonatos, né? Eu acho que as decisões têm que ser tomadas para essas pessoas e tudo vai ser mais de acordo com como os atletas querem, né? Falando um pouquinho também do chumbo fora das pistas, tu anda de moto fora das pistas de motocross, sei lá, anda na cidade, faz alguma viagem de moto, uma trilha de final de semana ou não? O teu negócio é moto dentro da pista. Como é que é o chumbo fora? Olha, eu diria que meu negócio é moto na pista. Muitos anos, final de ano, a gente fazia uma trilha com os amigos, assim. Teve alguns anos, assim, que eu fiz uma trilha com os amigos, que eles gostavam, vamos junto. Aí, final de ano, a gente fazia uma trilha, mas na rua fazem muitos anos que eu não ando de moto na rua. Tenho um certo receio, um certo medo de andar de moto na rua. A gente vê tanta coisa acontecendo, né? Os caras falam, mas o esporte lá é perigoso. Não, mas ali tudo depende de mim, todos vão no mesmo sentido, né? Ah, mas tu não enxerga lá na recepção. Enxergo, bandeira é minha visão lá na recepção, entende? Então, que para quem não sabe como funciona o esporte, parece realmente ser perigoso. Então, tipo, tu parando agora, tu não pensa em, sei lá, comprar uma moto de maior e viajar, assim, não é uma coisa que passa na tua cabeça, tu prefere pegar a bike e ir de Joinville a Itapiranga pedalando, tu e os irmãos? De momento, assim, eu me vejo viajando de moto na rua, fazendo viagens, não acredito que não vai acontecer não, porque não vou dizer que daqui a uns anos, de repente, eu não faça isso, mas a princípio não gosto, tenho um certo receio, né? Até gostaria mais que fosse de bicicleta, então, mas é bem possível que eu vá intensificar um pouco mais os pedais, até o Elton, o Prica, meus irmãos aí que também são envolvidos com o esporte, eles, vamos, me cobrando um pouco mais para eu me envolver um pouco mais com a bike, mas a princípio eu quero abraçar a empresa, a qual eu já devia estar há muito tempo me dedicando um pouco mais, e meu cunhado, que é meu sócio, está me cobrando bastante, então, e a minha mãe já há muitos anos vinha me cobrando, que gostaria que eu parasse de competir, e eu acho que chegou a hora e vamos dar uma quietada por um tempo, e quero, no ano de 2019, eu quero parar com treinamentos e tudo para aceitar essa questão, que para mim é muito difícil falar sobre isso, é dolorido, porque não sei viver, não sei como vai ser, entende? Não conheço outra maneira. Eu era molecote quando eu entrei nisso, entende? Então hoje, não sei como vai ser, mas espero que nem eu consegui sonhar que gostaria de ser campeão brasileiro,
me tornei 26 vezes campeão brasileiro, tenho a oportunidade esse final de semana de somar o 27. E então eu acho que é sonhar e a luta, tomar uma decisão, ir lá e fazer e que vai dar certo. Talvez o teu maior, digamos, a melhor qualidade, acho que foi a paixão pelo que tu fez. Tu acha que foi aí, isso que tu fez chegar onde tu chegou? Muita gente fala em dom, tu tem o dom para isso, eu já não vejo dessa forma, eu vejo paixão por aquilo ali. Se você tiver uma paixão, você vai dar um jeito. Eu nunca fui muito de ter dom, mas o que eu fazia? Eu compensava no treinamento. Eu compensava em diversas outras situações, né? Até em 98, por exemplo, quando eu ganhei o Campeonato Brasileiro, né, do Supercross, eu tinha que ganhar a final, eu tinha tido um acidente, tinha perfurado o pulmão, tinha ficado afastado dos treinamentos. Mas o que eu fiz? Eu tinha lido o livro do Ayrton Senna, Semente da Vitória, ele fala que você pode ir você não tem ideia de quanto você pode ir além treinando a mente. E o que eu fiz? Fui lá e treinei a mente. Fui lá e treinei a mente, enquanto que tá todo mundo treinando de moto, eu treinando a mente, fui no psicólogo e tudo, fui treinando, chegou lá no final, eu fui muito além do que eu já tinha ido. E aí, então, quer dizer, por que isso? Porque eu era apaixonado, eu sou apaixonado por isso, eu dou um jeito, vou trabalho dentro do que você pode fazer, você deve fazer, entende? Eu vejo muitos jovens hoje assim, eu quero ser campeão disso, mas aí você não vê ele trabalhando para ser, entende? Porque nada vai cair do céu, entende? Isso vai ter que trabalhar por demais. Entendi. Então assim, Chumbo, para nós encerrar, vou deixar a palavra livre para ti, tu, sei lá, agradecer as pessoas que se envolveram contigo nesse longo de carreira, talvez apoiadores, amigos, torcida, para quem está nos assistindo agora, a palavra é livre para ti. Bom, eu vou tentar lembrar da grande maioria dos meus patrocinadores, né? Começando pelo Elbio Shimo, né, da Yamaha de Itapiranga, logo depois, né, o Mário Gribler, Franz Gribler e o Motoclube de Itapiranga, meus pais que me apoiaram, né, que me deram todo o apoio psicológico para que eu pudesse estar realizando esse meu sonho, né? E em seguida, né, fui pro Gambato em São Miguel do Oeste, seu João Gambato, depois seu Isair Gambato em Chapecó. Logo em seguida, o seu Shimogiri, seu Carlos Shimogiri, de São Mateus do Sul e Curitiba. Depois fui lá pro lado de Joinville, né, seu Balmer. E depois, logo em seguida, eu acabei indo para a Argentina. Fiz uma temporada na Argentina, um ano o campeonato lá também. E vou retornando da Argentina, eu fiz 2 anos de campeonato pelo Mato Grosso, Tangará da Serra. Então, sempre indo cidades, né? E aí, de Tangará da Serra, da equipe, eu fui para a equipe Amauri, o seu Franklin, enfim, toda a equipe Amauri que me acolheu por muitos anos. E aí depois fui para a equipe Honda Oficial, fui para a equipe Yamaha, entende? Nesse espaço que eu tive com a equipe do Mato Grosso, eu tive pela Suzuki Oficial também. E logo após, depois, a equipe ProTor que me abraçou, né, com Marlon Bonilha, a grande família Bonilha, que eu tenho muito que agradecer também. Enfim, todos que no decorrer dessa carreira me apoiaram, eu sou muito grato por todos, por acreditarem no meu trabalho, no meu potencial e por enxergar em mim que eu era um apaixonado por aquilo ali. Eu ainda continuo apaixonado por esse esporte, mas eu acho que vamos ficar quieto por aqui, vamos deixar quieto por um tempo. Quem sabe aí, seu Marlon, ó, quando eu voltar a MX6, quem sabe a gente dá uma brincada de novo. Show, maravilha. E a gente aí, como apaixonado pelo esporte, pede para que você não nos abandone assim, tipo, que possa volta e meia, que a gente possa te ver daqui a pouco não dentro das pistas, mas assessorando algum piloto, alguma equipe, talvez dentro de uma federação, de uma confederação, não sei, mas que tu venha de vez em quando tomar água do motocross aí, beber da fonte, porque tu é um cara que é muito importante para a história do motociclismo no Brasil e para mim em particular é um prazer estar podendo conversar contigo aqui, que é um cara que fez a gente gostar e a gente viu muita corrida e é muito legal ter você
aí como espelho, como um ídolo para essa garotada que está vindo aí? Eu sou apaixonado, então eu com certeza vou aparecer para assistir algumas corridas, né? Eu tenho o Japa que eu venho acompanhando, já vem fazendo um bom trabalho e com certeza vai começar a se destacar logo mais. E é complicado, mas são muitos os amigos, né? Se eu começar a citar nomes que me apoiaram durante essa temporada, dessas temporadas todas, né? Não foram patrocinadores, mas foram amigos que muitas vezes deram sua moto para que eu pudesse estar participando de uma corrida, enfim. E isso vale muito, às vezes muito mais que uma grana. Mas sem você ter a grana, você também não consegue viabilizar, então você precisa fazer com que você tenha a grana, os amigos, enfim, e todos trabalhem juntos e consigam fazer com que você atinja o objetivo, que é ganhar uma prova, ganhar um campeonato. E eu sempre preservei muito essas amizades, não construí inimizades no meio do esporte, sendo que às vezes no esporte a gente tem que jogar duro, você às vezes tem que falar para o adversário o que é certo, o que é não, mas eu sei que em todos esses 35 anos de história eu construí muitos amigos, né? Vi muita gente entrando no esporte, saindo, e só tenho a agradecer ao esporte, a todos os patrocinadores e a todos os amigos que eu criei, que criamos junto nesse esporte. Obrigado aí a todos, estou muito contente dessa minha história. E um dia eu sonhei em ser campeão brasileiro, 26 vezes, né? Quem sabe esse final de semana, 27, seria muito bacana. Vamos estar torcendo por isso. Valeu. Parabéns. Valeu, obrigado. Show.